Hoje vamos conhecer a história de Cole e Dylan Sprouse, que começaram sua carreira com poucos meses. Com isso, a vida deles nunca mais foi a mesma. E com a passagem pela Disney, acabaram se tornando um dos gêmeos mais famosos de Hollywood do mundo. Mas com a fama vem as consequências, que deixariam os gêmeos muitas vezes em situações complicadas e polêmicas, que afetariam o psicológico deles. Nesse vídeo vamos conhecer as origens de Cole e Dylan, os primeiros trabalhos, a ascensão dos gêmeos ao entrar para a Disney, as polêmicas que eles se envolveram ao longo da carreira. É isso e muito mais que veremos nesse vídeo. Então já pega o seu lanche preferido e se joga nesse sofá, que o vídeo de hoje está imperdível. Mas antes de mais nada, sou Felipe Lotuf e tá começando mais um vídeo aqui no Cube Play. E aí, não é inscrito aqui ainda no canal? Já faz o seguinte, meu filho, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e dá o seu like. Assim você fica ligado nas novidades que rolam por aqui. E já aproveita e comenta quais são seus atores preferidos. Assim eu já posso trazer nos próximos vídeos. Agora vem comigo que vamos conhecer um pouco mais a história dos irmãos Sprouse. Cole Mitchell Sprouse e Dylan Thomas Sprouse, ou mais conhecidos como Cole e Dylan Sprouse, ou simplesmente os irmãos Sprouse, nasceram em Toscana, na Itália, no dia 4 de agosto de 1992, com 15 minutos de diferença, fazendo Dylan ser o mais velho dos gêmeos. Em 2022, eles completaram 30 anos. Cole e Dylan possuem descendência de alemãos, dinamarqueses, escoceses e ingleses, por parte de seus pais, Melanie e Matthew Sprouse, que são professores. A trajetória dos Sprouse começa quando seus pais saem dos Estados Unidos para trabalhar como professor de idioma na Itália, onde eles acabaram se conhecendo e se casando. E pouco tempo depois, Melanie ficou grávida de Cole e Dylan. Após 4 meses do nascimento dos irmãos, os seus pais começaram a passar dificuldade na Itália e resolveram voltar para os Estados Unidos, pois lá seria mais fácil e seguro para criar os gêmeos. O que parecia ser a solução foi um pesadelo, já que quando chegaram aos Estados Unidos passaram muitas dificuldades. Foi então que a avó materna deles incentivou seus pais a procurar uma agência, pois ela sabia que os irmãos tinham um grande potencial. No começo eles não gostaram muito da ideia, mas como não estava nada fácil, eles deram uma chance ao que ela tinha dito e apresentaram Cole e Dylan a uma agência. E não deu outra, os gêmeos por volta dos 8 meses foram contratados e logo de cara fizeram seu primeiro trabalho, para um comercial de fraldas. Daí em diante a vida deles mudaram completamente e começaram a fazer vários comerciais e ensaios fotográficos. Então em 1993, eles com 1 ano de idade, entram para o elenco da série Grace and the Fire, da ABC, onde dividiram o papel de Patrick ao mesmo tempo. Isso aconteceu por conta da lei que proíbe menores de idade trabalhar por mais de 6 horas por dia, o que fez os produtores alterarem entre os gêmeos durante as gravações do show. Caso bem semelhante aconteceu com as irmãs Mary-Kate e Ashley Olsen, quando estavam interpretando a personagem Michelle em 3 é Demais. Foi então que em 1997, após várias tentativas dos pais de se manterem juntos, o casamento chegou ao fim. Para os irmãos foi muito triste saber que eles não seriam mais uma família como antes. Apesar da separação, o seu pai continuou ajudando a gerenciar a carreira deles. Em 1998, após 5 temporadas, a série Grace and the Fire chega ao fim. Com isso, os irmãos Sprouse ficam livres para fazer outros projetos. E não demorou muito, e no mesmo ano eles fazem uma participação no seriado Mad TV. Em 1999, Dylan e Cole se tornariam ainda mais conhecidos, após estrelar ao lado de Adam Sandler, na comédia O Paizão, onde mais uma vez se dividiram para interpretar o mesmo personagem. O longa teve um orçamento de 34 milhões de dólares e faturou mundialmente mais de 230 milhões nas bilheterias, se tornando um grande sucesso. Com isso, os irmãos Sprouse passaram a ser chamados para fazer cada vez mais trabalhos juntos, como em A Hora do Arrepio, That 17 Show, Justin for Kicks, Confusões no Natal, Mestre do Disfarce, Enigma no Espaço, aonde contracenaram ao lado de Johnny Depp e Charlize Theron. Dublaram alguns personagens, como nas animações 8 Noites de Loucuras de Adam Sandler e A Nova Escola do Imperador. Nesse meio tempo que atuavam juntos, Cole fez seu primeiro trabalho solo no fenômeno mundial a série Friends, no papel de Ben, o filho de Ross, onde permaneceu no show por 2 temporadas. Com a passagem de Cole pelo seriado, os gêmeos se tornaram cada vez mais conhecidos nos Estados Unidos. Foi então que os produtores da Disney, junto com os criadores da série Zack Code, Danny Kellers e Jim Joggin, viram um grande potencial nos irmãos Sprouse para um futuro grande projeto na Disney. Inicialmente a série teria uma outra pegada, mas após os produtores conversarem com Cole e Dylan, eles mudaram de ideia e se inspiraram na experiência que os irmãos tiveram enquanto gravavam o filme O Paizão,
onde os gêmeos passaram a morar em um hotel por alguns meses durante as filmagens do longa. Inclusive os personagens tinham o mesmo nome que eles, mas os produtores acharam que soaria melhor para o público Zack e Cody. Depois das conversas e o sinal verde do rato, são dados início às gravações do episódio piloto de Zack, Cody e Gêmeos em Ação, onde a Disney aprovou e encomendou uma temporada de 26 episódios. Então, em 18 de março de 2005, Dylan e Cole se tornariam mundialmente conhecidos como Zack e Cody, ao lado de Ashley Tisdale e Brenda Song, no fenômeno Zack e Cody, Gêmeos em Ação. Para se ter uma noção, a série estreou com mais de 4 milhões de telespectadores e acabou se tornando um dos seriados da Disney de maior sucesso dos anos 2000. Em março de 2004, Cole iniciou um namoro com Alyson Stoner, com quem contracenou em alguns episódios de Zack e Cody, mas depois de 5 meses, eles terminaram. Em recente entrevista, Alyson falou que esse término foi muito doloroso na época, já que foi no seu aniversário, onde Cole disse que não queria mais, e logo em seguida assumiu um relacionamento com Victoria Justin, que assim como Alyson, contracenou com ele em um episódio do seriado. Para ela, o que doeu mais não foi Cole não querer continuar, e sim ele começar a namorar Victoria, poucos dias depois do término. Inclusive o namoro entre Cole e Justin iniciou em agosto do mesmo ano, e durou um pouco mais de 5 meses. Não viu ainda a história de Victoria Justin? Fica ligado que vai estar aqui em seus cards, ou se não aqui embaixo na descrição para você poder conferir. Em março de 2006, Dylan começa a namorar a ex-Disney, Miley Cyrus, a eterna Hannah Montana. Eles ficaram juntos cerca de 3 meses. Em entrevista, Dylan declarou que Miley terminou com ele para iniciar um relacionamento com Nick Jonas. Nesse meio tempo que eles atuavam no seriado, Cole e Dylan fizeram outros trabalhos, como em O Príncipe e o Mendigo, Os Reis de Appletown, ao lado de Victoria Justin. Participou do crossover, que juntou as 3 séries de maior sucesso da Disney da época, As Anões da Raven, Hannah Montana e Zack e Cody, no especial que recebeu o nome As Aventuras de Raven, Zack, Cody e Hannah Montana. Participaram do clipe I Dream, Wish e o Heart Mix, ao lado de outras estrelas da Disney. Inclusive, Dylan fez seu primeiro trabalho solo em Mente Perigosa, dublou alguns personagens em Holidays, o Natal que quase não aconteceu, Snowbuds, Uma Aventura no Gelo. Então, após 3 temporadas com 87 episódios de sucesso, a Disney cancela Zack, Cody e Gêmeos em Ação. Na época, o cancelamento só aconteceu por conta de Ashley Tisdale, que interpretava a Mad, já que na época ela estava encontrando dificuldades para gravar a série, por conta de estar gravando os longas de High School Musical, e como seu nome acabou se tornando maior que o seriado, por interpretar a personagem Sharpay, então os executivos do canal resolveram cancelar o show. Aonde um tempo depois os produtores da Disney criaram o spin-off, Zack, Cody e Gêmeos a Bordo, que foi inspirado em um episódio de Gêmeos em Ação. Então, em setembro de 2008, vai ao ar o primeiro episódio do spin-off, que mostrava os gêmeos vivendo e estudando em um cruzeiro, enquanto experimentavam as diferentes culturas, aventuras e situações, com novos e velhos conhecidos do público. Como em Zack, Cody e Gêmeos em Ação, o A Bordo repetiu o sucesso e se tornou um dos maiores fenômenos do Disney Channel, onde um dos episódios mais vistos conseguiu mais de 7 milhões de telespectadores, fazendo o seriado entrar para a lista das maiores audiências da Disney de todos os tempos. Além disso, os irmãos passaram a ganhar $40 mil por episódio. Inclusive, na época, eles tomaram o posto das irmãs Olsen, de irmãos gêmeos mais ricos do mundo. Nesse meio tempo, Cole e Dylan fizeram algumas participações em séries da Disney, como Uma Banda Lá em Casa, Sem Sentido, no crossover que reuniu os maiores sucessos da Disney da época, Hannah Montana, Os Feiticeiros de Waverly Place e Zack e Cody, onde esse especial de 3 episódios recebeu o nome de Feiticeiros a Bordo com Hannah Montana. Para se ter uma noção, o especial foi visto por mais de 10 milhões de telespectadores somente nos Estados Unidos. Eles também fizeram um longa, Zack, Cody o filme, que foi assistido por mais de 5 milhões e 200 mil pessoas na sua noite de estreia, além de ter emprestado suas vozes a 2 personagens na animação Kung Fu Magu. Em março de 2011, começava a rolar rumores que Cole estava se envolvendo com Debbie Ryan, a Bailey de Zack, Cody e Gêmeos a Bordo. Esse rumor se deu por conta deles sempre estarem se encontrando fora das gravações do seriado. Mas em julho, Debbie veio a público dizer que não existe nada entre eles, além de uma boa amizade, que o romance só existe na série. Não viu ainda a história de Debbie Ryan? Fica ligado que vai estar aqui em cima dos cards, ou se não aqui embaixo na descrição para você poder conferir. Então, em maio de 2011, os irmãos Sprouse se despedem de seus personagens em Zack, Cody e Gêmeos a Bordo,
após a série ser finalizada, depois de 73 episódios divididos em 3 temporadas. Inclusive, Dylan em uma entrevista falou por que o seriado foi finalizado ali e não ganhou uma 4ª temporada. Ele explicou que tentou conversar com os executivos do canal para que ele co-produzisse mais uma temporada, onde eles voltariam ao hotel que originalmente os protagonistas viviam, e lá ele seria o mentor de um garotinho. Mas os produtores fizeram pouco caso deles e disseram que não era uma boa ideia. Foi então que se passou alguns dias, e esses mesmos produtores mostraram a mesma ideia que Dylan e Cole tiveram, como se fossem deles. Isso acabou deixando os Sprouse com raiva, que resolveram não continuar. Inclusive, o seriado só foi finalizado pois Dylan e Cole sabiam que os fãs queriam um final. Mas se não fosse isso, eles teriam largado o seriado muito antes. Após o fim do seriado, os irmãos decidiram que não atuariam mais juntos, e que cada um seguiria o seu próprio caminho. Foi então que eles deram um tempo na atuação, e ingressaram na faculdade, onde Cole cursou Ciências Humanas, já Dylan fez design de jogos. Nesse período que eles se dedicavam à vida acadêmica, Cole, em março de 2013, iniciou um relacionamento com Brie Morgan. Os dois se conheceram na universidade. Após um tempo começaram a namorar. Mas depois de um pouco mais de 2 anos juntos, eles terminaram. Após o término, Morgan foi às suas redes sociais, sem citar nomes, onde dizia que passou por um relacionamento em que ela era abusada mentalmente pelo companheiro. Na época, muitos fãs acharam que Morgan queria prejudicar a imagem de Cole. Por outro lado, alguns ficaram surpresos e indignados com o que ela havia passado, e apoiar a sua coragem de vir a público expor o que havia acontecido. Mas até hoje Brie nunca revelou quem era essa pessoa que abusou dela mentalmente. Já 2014 para Dylan foi um ano de várias polêmicas, onde fotos íntimas suas vieram a público, após ele trocar as imagens com uma mulher que publicou elas na internet. Após o ocorrido, Dylan veio a público dizer que isso foi um vacilo de sua parte, em acreditar e dar credibilidade a quem mal conhecia. Pouco tempo depois, pessoas viram Dylan trabalhando como garçom em um bar. Isso na época foi uma bomba na mídia, já que muitos tabloides disseram que ele estava falido. Mas Dylan mais uma vez veio a público e desmentir que ele estava só trabalhando para não ficar em casa, e que isso era como uma distração para sua mente. Em fevereiro de 2014, Dylan começa a namorar a modelo Dinah Fraser. Os dois ficaram juntos por cerca de 3 anos, onde por meio de suas redes sociais, anunciaram o fim do relacionamento. Dinah em seu Instagram acusou Dylan de ter a traído. Mas pouco depois, ela acabou deletando tudo, mas Dylan resolveu comentar em seu Twitter: "Eu vou dizer isso e apenas isso. Ao aderir uma suposição baseada em informações limitadas, você nega a natureza complicada desse problema. A verdade sempre tem 2 lados, e esses lados têm suas motivações. E essas motivações, por mais que pareçam encobertas, são privadas." Depois das declarações, Dylan acabou apagando seu Instagram, por estar sofrendo muitos ataques dos fãs. Após todo o ocorrido, ambos nunca mais tocaram no assunto. Depois de um hiato na carreira em 2017, Cole e Dylan voltam a atuar. Diferente dos anos anteriores, os irmãos decidem não aparecerem mais juntos e seguirem rumos diferentes na carreira. Dylan optou por pegar papéis em filmes e séries independentes e de baixo orçamento, mas que forçasse ele a sair de sua zona de conforto, como em The Miss, Carte Blanche, no polêmico curta Dead, onde ele interpretou um garoto de programa. After, Depois da Verdade, Tiger, Banana Split, ao lado da ex-estrela da Nickelodeon, Alison Rick. Dylan apareceu nos clipes Consequence, de Camila Cabello, Think About You, de Kygo e Valerie Broussard, além de ter dublado alguns personagens nos jogos Total Wars, Warhammer 2 e Kingdom Hearts 3. Já Cole foi por outro caminho, buscou papéis que daria ainda mais visibilidade em sua carreira e faria cada vez mais sua imagem ser desvinculada de Estrela Mirim e de seu irmão, como em A 5 Passos de Você, e entrou para o elenco do seriado Riverdale, onde ele ganhou ainda mais projeção mundial ao interpretar o personagem Jughead. Esse personagem foi extremamente importante e um divisor de águas em sua carreira. Foi como Cole e Dylan cortassem os vínculos que os prendiam desde Zack e Cody, já que boa parte do público até aquele momento associava ele com o irmão. Para Cole, não ter mais sua imagem ligada ao seu passado é algo libertador. Assim ele pode pegar papéis bons e mais maduros, que antes não era possível, pois sua imagem era vinculada ao seu passado, de ex-ator mirim. E para um ator ficar atrelado ao seu passado é péssimo para conseguir um bom papel que possa mostrar todo o seu potencial.
Em março de 2017, Cole anuncia que está namorando sua colega de Riverdale, Lily Reinhardt, a Beth, o seu par romântico na série. Antes mesmo de vir a público, os dois já andavam se encontrando durante as filmagens da primeira temporada de Riverdale, onde aos poucos eles foram se conhecendo, até que engataram de vez um relacionamento mais sério. Após 3 anos juntos, Cole anuncia através de suas redes sociais que ele e Lily resolveram terminar e seguir em frente como bons amigos. Mas alguns tabloides chegaram a afirmar que o relacionamento entre Cole e Lily estava desgastado, e que sempre eles estavam se desentendendo, aonde em alguns eventos já era possível ver nítido que o casal não era mais o mesmo como antes, pois sempre eram vistos no mesmo local, mas não ao mesmo tempo. Apesar de tudo que a imprensa dizia, ambos nunca falaram nada a respeito desse possível desgaste entre eles. Em julho de 2018, Dylan começa a namorar a modelo Barbara Palvin. Os dois se conheceram através do Instagram. Foi então que passaram a conversar por alguns meses. Para eles foi tão natural e fluido que resolveram dar um passo maior e levar o relacionamento a outro nível. Após um tempo, Dylan e Barbara acabaram ficando noivos e desde então já são mais de 4 anos juntos. Nesse meio tempo, Dylan se tornou empresário do ramo de bebidas alcoólicas, mas isso não foi do dia para a noite. Pois tudo começou por volta dos seus 16 anos, quando provou algumas bebidas, onde ele viu que podia comprar os seus próprios ingredientes e fazer sua própria. Nesse período ele acabou sendo diagnosticado com a síndrome de déficit de atenção com hiperatividade. Na época foi difícil para Dylan encarar esse problema, mas o seu pai ajudou a enfrentar esse período turbulento. E para tentar fugir dessa nova realidade que estava tentando entender, ele começou a fazer vários tipos de bebida, já que isso mantinha sua mente ocupada. Mas quando chegou a hora de entrar para a faculdade, Dylan perdeu um pouco do contato com o pai. Mas mesmo assim, em seus momentos livres, se dedicava a criar novas bebidas. Após se formar, Sprouse ficou com muito tempo vago, e seu pai o incentivou a voltar a atuar. Mas ele queria aprender mais e aperfeiçoar o seu hobby. Foi então que o empresário do ramo soube do seu interesse e o convidou para conhecer e trabalhar com eles. Para Dylan foi incrível, pois ali ele pôde aprender e se dedicar à sua paixão. O que parecia estar indo muito bem foi um momento muito tenso, pois muitos achavam que não daria em nada e aconselharam ele a largar. Apesar das dificuldades, Dylan conseguiu dar a volta por cima, onde ele e outros 10 sócios estão no mercado expandindo cada dia mais a marca de bebidas. Em 2020, Cole entrou em uma grande polêmica, após ser acusado por uma usuária anônima do Twitter, que foi agredida sexualmente por Sprouse em 2013, em uma festa na universidade onde Cole estudava. A conta anônima revelou que ele teria empurrado ela contra a cama e colocou as mãos por baixo de sua camiseta. Ela também disse que nunca falou sobre isso antes, porque achou que ninguém ia acreditar nela. Após as acusações, Cole veio a público através de suas redes sociais. As acusações falsas provocam dano às reais vítimas. Além disso, eu nunca silenciei ninguém. Eu vou levar essas acusações muito a sério e vou trabalhar com a minha equipe para descobrir a raiz disso. Depois dessas acusações, Cole recebeu muito hate em suas redes sociais, mas os atores de Riverdale foram contra todo o linchamento virtual que Sprouse estava passando, aonde eles disseram que todo o elenco tomaria providência jurídica, pois não havia provas sobre esse possível abuso. Até o exato momento, não existe mais informações sobre o caso, se realmente a história é real ou não. Em março de 2021, Cole engata um relacionamento com a modelo Erin Farnaway, onde o casal segue junto e compartilhando alguns de seus momentos em suas redes sociais. E se você quer conhecer a história de outros atores da Nickelodeon, da Disney ou da Netflix, fica ligado que tem várias delas por aqui no canal. Vou estar deixando a playlist aqui em cima dos cards, ou se não aqui embaixo na descrição para você poder conferir. Em abril de 2022, Cole resolveu falar da exploração e traumas que ele e Dylan passaram nas mãos da Disney. Meu irmão e eu costumávamos ficar pouco tipo, "Oh, você conseguiu! Oh, você está ileso!" As jovens mulheres do canal que estávamos eram sexualizadas em uma idade mais nova que eu e meu irmão, então não há como comparar nossas experiências. E que cada pessoa que passou por esse trauma tem uma experiência única. Quando falamos sobre estrelas que enlouqueceram, o que não falamos é como a fama é um trauma. Para ser bem honesto, como agora eu passei por uma segunda grande rodada desse jogo da fama quando adulto, notei os mesmos efeitos psicológicos que a fama produz em um grupo de jovens adultos, como eu quando era criança. Eu acho que as pessoas têm mais facilidade de esconder isso quando são mais velhos. Ele também falou se voltaria a encarar junto com Dylan, uma continuação de Zack Code. Acho que eu nunca mais voltarei a isso. Não que eu tenha problemas com outras pessoas que fazem reboot. Eu sou apenas um grande crente de que algo é bonito no passado, você deixa continuar sendo bonito.
Trazer isso para o futuro parece um pouco requentado. Uma refeição realmente boa e fresca. Seria difícil estar na casa dos 30 e topar um Zack Cold. Ainda em abril, Dylan chamaria a atenção, ao parecer completamente mais magro e com os músculos mais aparentes. Mas não foi só sua aparência que se destacou, mas sim a legenda que estava no post, onde Sprouse diz como ele sofreu boa parte de sua vida por não gostar de seu corpo, já que sempre era apontado como o gêmeo gordinho, enquanto seu irmão era tratado como normal. Costumava usar camisa na piscina, quando criança, por vergonha do julgamento e piadas sobre o meu corpo. Então decidi, nos meus 20 e tantos anos, que queria mudar o meu corpo e me tornar um rato de academia. Esse é meu post de rato de academia. Foi um longo trabalho e árduo, mas estou orgulhoso do progresso que fiz. Em novembro de 2021, Cole volta para a sexta e penúltima temporada de Riverdale, já que os produtores anunciaram que o seriado será finalizado em sua 7ª temporada, que tem previsão de estreia para 2023. Sprouse, em 2022, estrelou o longa Nosso Sonho de Marte, ao lado de Lana Condor, além de estar escalado para alguns outros projetos que seguem sem previsão de estreia. Já Dylan fez alguns trabalhos em filmes como Turandot, Meu Namorado Fake, e estrelará o longa Beautiful Disaster, que tem previsão de estreia para 2023, além de estar investindo no ramo das bebidas. Hoje, os irmãos Sprouse, com todos esses anos de carreira, acumulam juntos um patrimônio líquido de mais de 20 milhões de dólares. Então galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais da história de Cole e Dylan Sprouse. Não é inscrito aqui ainda no canal? Já faz o seguinte, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e dá o seu like. Assim você fica ligado em tudo que rola por aqui. Então galera, esse foi o vídeo. Fui, até a próxima e tchau!